Está no ar o 409º episódio, mentira, o 49, episódio de número 49 do As Suas Marcas Podcast. A gente achou que não ia passar dos 9, já estamos em 49, é bastante coisa. E já aviso, né, que o 50º episódio será o último de 2025. Aí retornaremos apenas em 2026. Por quê? Porque precisamos de férias. Eu e Guilherme Curti estamos extenuados, cansados e vamos desfrutar, né, das férias pela primeira vez em muito tempo na companhia de outros seres humanos que não sejam um ao outro. É isso mesmo. Mais uma semaninha aí. Essas semanas com atraso por minha culpa. Mas quinta-feira aí estamos entregando o 49º. E aproveitando, né, clima de final de ano, a gente esqueceu de ler, eu até vou pedir pro Paulinho abrir o do Spotify, eu vou abrir os comentários do YouTube aqui dos últimos 2 episódios, então, do 47, do 48, do YouTube, e ler aqui os comentários da galera que nós deixamos de lado no último episódio. Aqui o Guidox, eu acho que é um aluno do Paulinho, ele escreveu: Chegou meu dia de glória, obrigado pela menção. A Mariana Fritz também agradeceu pela menção, fiquei emocionada. Jesus Maciel com seus emojis de sempre, um homem e uma mulher correndo, é a bandeirinha do Brasil. E aí nós tivemos o Alexandre Oliveira Cruz, e essa é para o Paulinho especificamente. Vou falar aqui, o Paulinho responde. Paulinho, pode esclarecer o trecho do centro histórico na maratona de Poa? Na primeira ida, o percurso segue pela Mauá, até o Palácio do Comércio e retorna pela Júlio de Castilhos e Siqueira Campos. Na segunda ida, segue pela Siqueira Campos, atravessa o interior do mercado público, passa pelo Palácio do Comércio e retorna pela Mauá. É isso mesmo? Obrigado. Oi, eu não faço ideia do que ele está falando para mim, é grego assim. É exatamente isso, é exatamente isso. Ele deu da maneira correta. A única diferença, passam no mesmo local ali as duas vezes. A única diferença é que na ida não passa dentro do mercado e na volta sim passa dentro do mercado público. É só isso. O resto ele acertou em todas as afirmações que ele fez. Vão ser 2 voltas, então, a maratona? Não, não, não são duas voltas. Ela Ah, tá. vai até o centro, depois ela volta no centro ali de novo. Ela, tipo assim, ela vai e depois volta. Oh, boa, boa. Olha, deixar aqui sem pressão, tá? Mas eu não vou citar o nome aqui da atleta, mas na última prova que eu participei, domingo, uma atleta, e ela disse: pode falar pro Paulinho. Ela prometeu que vai correr 2:29 em Porto Alegre 2026. Ela prometeu, tá? Eu não vou citar nomes aqui, depois o Paulinho pode me perguntar quem é. Ela habla? Não pode dar spoiler também, tá? Porque é uma pressão muito grande, mas ela disse, ó, irei correr 2:29 na maratona de Porto Alegre. Já falei pro Paulinho deixar minha inscrição certa e tal. Então, e minha torcida já é dela, tá? É uma atleta que eu torço muito. Então eu vou estar aqui, ó, torcendo para esses 2:29 sair. Já Bom, sei quem episódio é, 40, já sei quem é e torço muito também. episódio 48 nós tivemos então o Jorge Ferrari Freitas, nosso ouvinte fiel aqui. Eita, bom dia. Fazendo longuinho em Madrid, depois de totalmente destruído por uma maratona e uma gripe, ouvindo o podcast. Abraços. E Valência é tudo isso mesmo e muito mais. Abraços à dupla. O Jorge, né, que acreditamos que correu ali a maratona de Valência, ele pediu umas dicas para o Paulinho esses tempos. Então, né, esperamos que ele tenha feito uma boa maratona. Se está totalmente destruído é porque entregou o máximo, né, da maratona. O Jesus Maciel aí com seus emojis clássicos. E a Mariana Frit escreveu: seria uma traição o curso estrear na maratona em Valência e não em Porto Alegre. Só acho. Eu vou ignorar, né, as picuinhas dos nossos ouvintes querendo criar intrigas entre os podcasters. Mas assim, né, se o Paulinho estreou em Valência, né, eu não vou. Ele traiu sua própria maratona, cara. É que eu tenho que trabalhar, né? Não, mas independente, independente. Vamos ver, né? Falta muito tempo pra isso ainda. Não vamos criar expectativas. Eu nem sei, né, se eu vou correr uma maratona na minha vida. Não é um plano, mas, né, vamos ver o que o futuro nos reserva. E esses são os comentários dos últimos dois aí do YouTube.
Aqui a gente tem, no Spotify tem pouco comentário, mas tem aqui o Alisson Oliveira falando, baita estreia nos 5.000 metros, parabéns. Ano que vem o recorde gaúcho vem. E tem a Ju de Paula, que comentou uma sugestão, entre parênteses, que ninguém pediu, para 2026, gurizada. De vez em quando poderiam convidar atletas entusiastas da corrida e colegas de assessoria para um bate-papo. Inclusive, antes de deixar o Curtis falar sobre este assunto, eu quero dizer que a Ju de Paula me mandou uma mensagem ontem no Instagram, que respondeu um story meu aleatório e disse: eu quero saber eu quero saber do porquê o episódio 49 ainda não saiu, e 2 olhinhos arregalados ali. Então, assim, cobranças firmemente da Juliana, que vou deixar aqui, né? Vou botar a culpa no Curtis. Foi o que eu respondi para ela, inclusive. Eu falei assim: a culpa é do Curtis, sairá amanhã. Ela me respondeu: fechou, e 2 mãozinhas se batendo. A Ju de Paula, tem uma novidade que vai sair em 2025, em 2026, desculpa, no ano que vem, tá? Que nem o Curtis sabe ainda dessa novidade, mas ela vai sair no ano que vem. Foi uma ideia, inclusive, da Mariana Fritz. Eu apresentei para ela um projeto e ela falou assim: por que tu não faz isso? Eu falei: acho uma ótima ideia, Mariana, vou conversar com o Curtis. Não conversei com o Curtis ainda, mas tenho certeza que eu, como sou dono de 50% desse episódio, posso opinar tanto quanto ele nesse podcast, e a gente vai chegar num veredito, mas tem um pouco a ver com isso que a Ju aí falou, mas nada impede também do programa nosso tradicional aqui das Suas Marcas, daqui a pouco chamar alguém para bater um papo, dar uma conversada. A gente, às vezes, tem um medo de chamar pessoas porque a gente tem medo de ser processado. Não, a gente tem medo de que às vezes a qualidade do áudio pode se perder, a qualidade do som pode ficar tão ruim, mas como nos últimos episódios estava horrível a qualidade do nosso áudio, recebemos várias críticas nesse sentido, então a gente promete que vai trazer alguém para conversar aqui, independente da qualidade do áudio. A galera segue nos ouvindo, segue sendo fiel a gente. Então, eu acho que é isso. Não sei qual é, que é a ideia do Curtis com relação a isso, já que ele não sabe o que eu vou falar para ele, mas para 2026 prometo novidades. Exato, né? A gente pode sim trazer convidados. Né? A minha parte eu posso fazer nesse sentido de trazer alguns atletas de seleção. Eu acho que até a gente pode tentar. Eu tenho até o contato dele, um cara muito tranquilo. E é um cara que eu tenho muita curiosidade, que é o Caio Bonfim, né? O nosso campeão mundial da marcha. Eu acho que ele aceitaria um convite nosso aí. E eu tenho muita curiosidade saber sobre realmente os treinos dele, né? Como é que são. Porque embora seja uma modalidade de fundo, né? Ele corre ali 35 ou 20 e tal. Deve ter bastante coisa diferente, né? Em relação ao dia a dia. Mas vamos sim, vamos se programar. Talvez a gente pode fazer um por mês aí diferente, né? Trazer convidados. E aceitamos também dicas. E a Ju já tá nos conhecendo, né? Porque ela falou. Eu sei que não pediram, né? Ali, mas então ela já está nos conhecendo bem, nosso ânimo aí de aceitar algumas ideias. Mas fiquem à vontade, sempre nos mandem aí. Não, né? A gente não promete aderir, mas é interessante sempre. Realmente. Eu acho que a gente tá construindo algo legal aqui, o podcast tá crescendo, a audiência está aumentando e a galera também tá dando sugestões, tá falando, né? Tá expondo as suas vontades aqui com a gente. Às vezes a gente não tem como todo mundo, né? Como a gente fazer o que todo mundo pede, porque a gente, como acatar todas essas ideias, porque o podcast é um podcast independente, né? Nós dois aqui gravamos ele meio que sem saber muito o que a gente estava fazendo no começo, a questão de técnica, inclusive a gente vai dar uns probleminhas de áudio de vez em quando, de vídeo, de internet, etc. A gente não é profissional disso. E a gente faz o que gosta, gosta de falar de atletismo. A gente sempre diz que a gente não importava se alguém ia ouvir ou não, mas a gente ia continuar fazendo, porque é uma coisa que a gente sempre fez, que é falar sobre atletismo, conversar entre nós, e a gente fala entre nós o que pode interessar alguém aí que está passando, nos ouvir, nos dar suas sugestões, suas ideias aí. E eu acho que a gente está conseguindo atingir aí bastante gente nesse aspecto aí. A gente fica muito feliz pelo esse aumento da audiência aí do podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube. Acho que nenhum episódio agora tem menos de 100 visualizações ou 200 visualizações somando as duas plataformas, então acho que
a gente tá crescendo, a gente não esperava nem 2. e esses dias, o pior é que esses dias eu coloquei um nosso para ouvir e eu gostei, cara. O pior é que eu até, e tinha coisa que eu nem lembrava que eu tinha falado, e eu gostei do episódio que eu ouvi, então eu acho que é bem legal aí, e agradecer a todo mundo que nos escuta. E o Guidu, que tu falou ali no final, é o Mário, tá? O Mário que sempre que sempre fala com a gente aí. E a gente não tem, inclusive aqui fica a dica, a gente, ao contrário do Sérgio Rocha, que lê comentários em todas as plataformas, a gente não pode ler os comentários do Instagram, porque nós somos 2 vagabundos que não fazem os cortes e não postam no Instagram. Então, assim, se alguém quiser fazer esse trabalho totalmente de graça, fique à vontade para falar para a gente que quer se colocar à disposição. A gente promete dar 2% dos ganhos do podcast no futuro. Qual o Mário? Esse mesmo. Ah, mas isso mesmo, né? Então nós estamos nos encaminhando aqui pro final do ano. Cara, temos, né, a nossa corrida mais importante do Brasil em termos de audiência, de importância também, que é a São Silvestre chegando. Estamos a poucos dias, 13 dias aí, dia 31 de dezembro, é a São Silvestre e muita gente, né, que a gente conhece tem um sonho de correr uma São Silvestre e estará lá, com certeza, né? Eu tenho um amigo, nosso amigo aqui, o Chico, ele vai estar presente lá na São Silvestre, eu estava conversando com ele, e então muita gente tem essa curiosidade de estar lá. Infelizmente, né, ainda não foi divulgada a premiação em dinheiro. Eu acho um pouco desrespeitoso com os atletas não ter essa informação ainda. Né? Esperamos que nos próximos dias seja anunciado. Mas a gente está vendo nas redes sociais aí umas críticas muito grandes com a não aceitação de vários atletas de elite do Brasil. Até eu li um comentário do treinador da Núbia, que ele fez no Instagram, dizendo que a Núbia, né, que é a nossa melhor brasileira nos últimos anos, a São Silvestre, ela teve a sua inscrição na Elite A negada nos últimos 3 anos e só conseguiu porque lá em São Paulo convenceu os organizadores, né, mostrou o currículo, conversou com o pessoal e conseguiu. Então eu acho que eu entendo, né, que existem números e critérios objetivos. Não sei por que se a Núbia não se encaixava nos critérios, o que aconteceu, mas existem 2 lados, né? E eu acho que o Doidos por Corrida ele fez um post esses dias, depois da polêmica que aconteceu com o Gleison Cebolão, que são 2 lados bem importantes, né? Um dos lados é realmente que os organizadores às vezes pecam em não conhecer os atletas. Eu acho que um organizador de corrida ele tem o dever de conhecer minimamente ali os atletas de elite, porque é o evento dele, né? A São Silvestre é um evento que se assiste a elite, né? A transmissão da Globo é da elite, depois que acaba a elite não é mais transmitida. Então, eu acho que são os atletas que, claro, o público geral engrandece o evento, tem as fantasias, tem tudo, né? As pessoas que correm com cartaz, mas a elite, né? Que sempre é o resultado mais esperado. Então, o mínimo do organizador da São Silvestre é conhecer, cara, quem que é o melhor do 10 km do Brasil, né? Os rankings brasileiros que, tendo em vista isso, não aconteceria, né, o que aconteceu de negar a elite do Gleison Cebolão. Para quem não conhece o Gleison Cebolão, é um atleta que ganhou os 10 mil metros este ano no Troféu Brasil. Creio eu que os atletas que ganharam 10 mil metros no Troféu Brasil, independente da marca, eles têm que ter um wild card, né, que a IAF é uma verdade que chama assim, é um passe já, ó, ganhou o Troféu Brasil no 10 mil metros, o cara já tá na elite da São Silvestre, porque é o melhor da distância mais próxima, né, dos 15, é o melhor atleta do Brasil, tanto no masculino quanto no feminino. Enfim, e existe o outro lado que muitas vezes acontece, que é do atleta, que o Paulinho deve saber mais do que ninguém, dos atletas não mandarem o que é necessário para serem aceitos na elite. Isso eu tenho certeza absoluta que acontece muito, né? Porque eu conheço os atletas que muitas, né, das peças eu conheço. Então, só para dizer, a São Silvestre, né, ela fala que os critérios do pelotão da Elite A, e aí entre parênteses diz mínimo em 2 provas, ou seja, a pessoa tem que fazer aquela marca no mínimo em 2 provas e mandar no mínimo esses 2 resultados para o organizador. Né? Meia maratona abaixo de 1:07, maratona abaixo de 12:20, 18, 15, 10 km abaixo de 31, tá? E na Elite A, no Elite Feminino A, uma meia maratona abaixo de 1:20, uma maratona abaixo de 12:50, assim sucessivamente, e um 10 km abaixo de 37 e 30.
Então, em competições oficiais, a pessoa tem que ter corrido no mínimo 2 e ter mandado no mínimo 2. Eu não sei o que aconteceu com o Gleison Cebolão, ou se foi alguma coisa do envio, mas eu tenho certeza que muitos atletas devem ter mandado talvez só um resultado. Ou também resultados dos 5 quilômetros que, pelo regulamento, não é aceito, né? Então, existem esses dois lados aí que vem gerando um monte de polêmica, né? E aí a rede social, aquele mar de gente falando coisa que não sabe. Assim, ó, 90% dos comentários era, negou a elite do Gleison Cebolão para colocar influencers. E, gente, não, tá? Não vai, isso numa São Silvestre não vai acontecer, né? Claro, aconteceu numa prova já da Adidas no Rio, que foi colocado influencers antes da elite, tá, né? Mas na São Silvestre não. Eu acho que a gente pode ver muito mais africanos, né? Isso sim, talvez a valorização é um pouco maior aos africanos do que aos brasileiros, mas assim, todo mundo comentando, é porque vai ter influência, vão colocar influência na elite e tal. Não, gente, vamos pensar um pouquinho o que a gente escreve ali na rede social, porque quem não sabe do assunto acaba se influenciando. Mas é isso, a gente não tem ainda as listas, né, dos atletas de elite. Eu sei que muitos atletas ainda não teve a sua resposta se foi aceito ou não. De novo, eu acho um pouco de desrespeito da organização. Nós estamos no dia 18 de dezembro. Tem atleta que não sabe ainda se foi aceito na Elite A, se vai conseguir participar ou não. Mas uma competição de tamanha importância como a São Silvestre, eu acho que deveria ter um pouquinho mais de antecedência, né? Pô, é a 100ª edição, uma edição histórica, e vem acontecendo muito isso que a gente sabe pelos atletas de elite, né? Essas questões aí de não ter uma atenção redobrada. Mas é basicamente isso. A gente sabe que é muito difícil para os brasileiros esse ano. A gente torce, obviamente, para o brasileiro vencer. A gente tem a Núbia no feminino, que é o grande destaque. A Amanda também, né? Vem bem, ela ganhou a Pampulha agora os 18 quilômetros. A Núbia está um pouquinho à frente. E no masculino a gente tem, né? Ano passado o Jonatas foi o melhor brasileiro. A gente tem o Fábio, correu uma meia muito boa esse ano. Correu várias vezes na casa de 1:02. E acho que esses dois atletas, junto com o Wallace, que correu uns 5 quilômetros muito bom, né, em Santa Catarina, abaixo de 14, eu acho que esses 3 atletas eu colocaria como destaques do Brasil. E no feminino, a Núbia e a Amanda um pouquinho à frente das demais. A gente torce, né, que esses atletas ganhem a prova, ou pelo menos fiquem entre os 5 melhores para subir no pódio. Mas sabemos também que é uma parada dura, né? Vem africanos muito bons, tendo em vista que a premiação é muito forte, né? O ano passado, para demonstrar, a premiação da São Silvestre para o primeiro lugar foi R$ 59.732, para o segundo lugar foi 29.868, terceiro lugar 17.943, para o quarto lugar 14.331, quinto lugar 11.977, para o sexto lugar 7.113, sendo que tinha um bônus para o melhor brasileiro de R$ 10.000, pelo que eu pesquisei aqui. Então, assim, premiação forte, né? Vem muitos africanos qualificados muito bem, que também creio que estarão participando. Teve um boliviano na edição que o Danielzinho quase venceu, né? Que ficou ali também entre os 3. Então é uma parada muito dura para os brasileiros, mas vamos, né, estar na torcida com certeza, dia 31. Larga às 8 horas, eu achei um pouquinho tarde, eu não sei o ano passado se foi esse horário também. Né, a São Silvestre que ela largou meia-noite, foi vindo para 5 da tarde, para largar às 8 da manhã. Eu acho um pouquinho tarde para a questão de resultado em São Paulo, sendo que é muito calor nessa época. Mas é o que temos, né? Estaremos na frente da telinha assistindo, né? Na Globo, assistindo o dia 31, a São Silvestre e torcendo pelos brasileiros. Então, antes de falar de São Silvestre, eu acho que o Curtis abriu um tema bem importante ali na fala dele, que é a questão da organização dos atletas de elite, tá? O que acontece? Eu vou falar aqui pela Maratona de Porto Alegre, na qual eu cuido da entrada do pelotão de elite, eu cuido dos atletas que vão fazer, quem é autorizado e quem não é autorizado a largar na elite. E eu digo uma coisa, primeiramente, tá? A gente tem uma aba especial, né, no site ali da inscrição para mandar o currículo, né, dos atletas de elite. Tem uma aba, quem é atleta de elite, clica ali,
e a gente dá o ok na inscrição, ou não, a gente aceita ou não aceita a inscrição desse atleta. O que acontece? Todos os dias eu recebo ali nessa aba pessoas que correram 3 horas, 3 horas e 10, 3 horas e 11, 3 horas e meia, pedindo para entrar na elite. Gente, está escrito no regulamento da maratona, da maneira que eu vou ler aqui, tanto da maratona quanto da meia maratona de Porto Alegre, o critério de entrada de aceite é o mesmo. Está escrito lá no site, ó. Para a participação na pelotão de elite masculino da maratona ou meia maratona, o atleta deve ter os seguintes tempos de referências obtidos entre 2024 e 2026 em provas oficiais, tá? Atentem para oficiais. Maratona abaixo de 2:24:00, meia maratona abaixo de 1:09:00 e 10 km abaixo de 30:30. Para a participação no pelotão de elite feminino da maratona ou meia maratona, a atleta deve ter os seguintes tempos de referência obtidos entre 2024 e 2026 em provas oficiais. Maratona abaixo de 2:57:00, meia maratona abaixo de 1:22:00 ou 10 km abaixo de 37:30. Dito isso, tá? Eu queria que atentassem justamente para onde diz abaixo de 2:24:00, 1:09:00. Então, se tu correu 1:09:59, 1:09:12, 1:09:14, tu não te encaixa no perfil solicitado para largada na elite. E assim, às vezes a gente recebe assim, eu tenho 1:10 na meia maratona, mas eu vou correr, eu tenho certeza absoluta que eu vou correr abaixo de 2:24 na maratona. Então tá, primeiro tu corre abaixo de 2:24, depois tu solicita a inclusão do teu pelotão de elite no ano que vem. E uma outra questão importante também, que é assim, muitas vezes os atletas têm assim, tu entra lá no site da CBAT, que lá no site da CBAT tem apenas as provas oficiais, que tem a marca do atleta, tu entra na bio desse atleta e esse atleta tem lá escrito 1:12:20 na meia maratona. Aí o cara te manda, ou a mulher te manda um certificado de uma meia maratona organizada no interior do fundo do Cafundó do Brejo lá, e ele correu 1:07. Gente, não é oficial. Não tem como saber se a prova tinha 21, 22, 30, 12 quilômetros. Não tem como saber. A prova não é oficial. Pela CBAT, não vale o teu certificado. Então, assim, e outra questão muito importante também ali, tu tem uma aba para anexar o currículo do atleta e muitas vezes o atleta anexa a carteira de identidade dele. Muitas vezes o atleta anexa, tipo assim, eu ainda me dou o trabalho, tá? Que eu daqui a pouco nem deveria me dar esse trabalho, porque eu acho que é o mínimo que o atleta tem que fazer é se conscientizar e ter um currículo com seus resultados para subir no site, que seja o print do site da CBAT. Tu entra ali, às vezes eu ainda me dou trabalho, eu olho o nome do cara, jogo no Google, jogo lá no site da CBAT, procuro, investigo, vejo, entro no Instagram do cara, vejo algumas coisas e tal. Eu pesquiso esse cara, eu tento ao máximo fazer com que esse cara largue no pelotão de elite se ele mandou os dados. Mas, cara, às vezes tu não tem a marca mínima exigida e existe uma marca mínima justamente por isso. Se na Olimpíada tiver um índice, tu não fizer o índice, tu não vai para a Olimpíada. Então, assim, eu acho que falta muita organização dos atletas e daqui a pouco foi isso. Alguém manda lá no site da CBA, no site da São Silvestre, tá uma foto da identidade e o cara não é obrigado a pesquisar lá no site da CBAT, o cara não cumpriu o mínimo, que é mandar o seu currículo com provas oficiais. Então, assim, é muito difícil trabalhar com a grande maioria dos atletas de elite, eles são extremamente desorganizados e pedem uma organização. Então, assim, eu acho que tem que começar cada um fazendo a sua parte. Se o cara não tem capacidade de fazer, pede para alguém ajudar, pede para alguém fazer um currículo, um patrocinador, alguém que apoie. Porque, assim, é o mínimo que a gente precisa dessa organização do atleta, porque eu me dou o trabalho, como eu conheço a maioria dos atletas, eu vou lá, busco o site do CBAT, quero me informar, quero conhecer aquele cara. Mas a maioria dos caras que trabalham em evento, daqui a pouco é uma pessoa que só recebe lá o negócio e fala assim, não tem abaixo de 9X. O cara mandou a identidade dele, X, não me interessa quem ele é. Então, é complicado. É uma questão muito difícil, muito complexa para as organizações de prova também, porque os atletas são extremamente desorganizados. Tá brabo, cara. Não pode, não pode. Eu vou te mandar tudo errado meu currículo. Eu não tô bravo, eu tô super tranquilo. Os caras que ficam bravos comigo quando eu digo não pra eles, porque eles mandaram a foto da identidade.
Eu sei que deve ser muito complicado, além disso, né? De pessoas, às vezes, que não têm o resultado, não lê o regulamento, solicitar elite, mesmo assim, e depois ficar brabo, querer ter o WhatsApp, querer ter o Instagram, te chamar ali. Então, não é fácil realmente alguns atletas de elite. E às vezes que eu pedi elite para prova, em algumas provas de rua é bem isso, né? Muitas vezes, como eu corria 800 e 1.500 apenas, não tinha resultado de 5, então tinha que explicar para o organizador, ó, sou campeão brasileiro dos 1.500, tenho tal marca. Na esperança que, né, eles me aceitassem numa elite e, né, não tive problema, mas mandava o link da World Athletics para o organizador poder abrir, ver as marcas, se são, né, oficiais, se não são. Então, eu acho que tem que ter esse detalhe por detalhe, porque são muitos atletas, né, que os organizadores devem receber e a gente tem que facilitar este trabalho. E falando da São Silvestre, a gente já falou um pouco na outra semana também, a gente torce que seja uma prova boa, uma prova rápida, uma prova que a galera corra muito forte mesmo, que seja uma prova que valha, né, o ingresso das pessoas que vão assistir lá a 100ª edição da prova. Eu acho que a prova precisa, tu falou um pouco da premiação, eu acho que nada mais justo seria do que dar 100 mil, né, pro primeiro colocado, já que é a 100ª edição, tinha que dar 100 mil pro primeiro colocado. Eu acho que era uma baita número, um baita marketing para a própria São Silvestre. Claro que a gente tem que entender também se tem condições, se não tem. Acho um pouco difícil que a São Silvestre não tenha condições de dar uma premiação até melhor do que dá, mas aí também são questão de escolhas, questão né, a gente não sabe o que precisa para fechar a planilha lá da São Silvestre, daqui a pouco não tem condições de dar essa premiação. No ano que o Mas Kiplimo correu, era 96 mil a premiação, era 90 e poucos. O ano que o Kiplimo ali comemorou um pouquinho antes e perdeu. E pro segundo era menos de 50, caía metade. Então naquela, sim. nós tava até o Kiplimo, naquela vacilada, ele perdeu uns 50 mil reais. Né? E aí depois acabou baixando bastante a premiação. E eu até tô falando que Plimo, ontem saiu na World Athletics, saiu um post no Instagram da World Athletics sobre os recordes mundiais que foram batidos em 2025. E eu achei bem interessante que tem, que eu até vou aqui, ó, tá aqui. World Records Breakers é o nome do post ali. E aí no post tem Faith Kipyegon 3:48,68 no 1500 e Jakob Ingebrigtsen 3:29,63 no 1500 em pista coberta. Yared Noguzi e Jakob Ingebrigtsen bateram, né, nesse ano o recorde da milha na pista indoor. Primeiro o Noguzi bateu com 3:46,63, depois o Ingebrigtsen já bateu com 3:45,14. O 3.000 na pista curta, o Grant Fisher 7:22,91. Beatriz Chebet nos 5.000 metros, aí outdoor já com 13:58,06. O Grant Fisher com 12:44,09 nos 5.000 da pista curta. O Mondo Duplantis do salto em altura, do salto com vara, desculpa, que fez 6:27, 6:28, 6:29, 6:30 esse ano. O disco, o Mikolas Alekna, fez 75,56. O 10 quilômetros apenas para mulheres, né? 10 quilômetros, lembrando que sempre na rua, quando é 1.000 metros é na pista, quando é quilômetros é na rua. A Agnes Ngetich fez 29,27. O Jakob Kiplimo, daí, na meia maratona, 56,42. A Cefa, na maratona apenas para mulheres, que tem essa diferenciação também, né? Maratonas mistas e maratonas apenas para mulheres. 2:15,50. O homem Toshikazu Yamanishi, que correu marchou 1:16,10 nos 20 km de marcha, e 2 recordes mundiais também no 35 km de marcha, do Evan Duffy com 2:21,40 e do Messi Mustano com 2:20,43. E aí tem 2 marcas dessas todas que eu citei aí, que são a do Grant Fisher, 12:44,09 no 5 km indoor, e a do Jakob Kiplimo com 56,42, que tem um asterisco ali escrito pending ratification.
Então, até agora, virou o ano, tá no post, mas o recorde mundial do Kiplimo segue sob investigação, segue sem ser. Eu acho que o World Athletics está muito querendo que alguém bata esse recorde para não ter que homologar o recorde mundial, para não se incomodar. Eu acho que vai muito por aí. Eu não sei quando que o Grant Fisher fez, por que não está homologado ainda deles, tem alguma coisa pendente, mas a única, além do Kiplimo ali, é essa do Grant Fisher, de 5.000 em pista curta, mas é bem estranho, né? Tipo, todos os recordes que foram batidos depois, inclusive, do Kiplimo, ainda não foram, já foram homologados, e o do Kiplimo segue pendente de homologação. Então a gente fica aí no aguardo da World Athletics para 2026 alguém bater esse recorde mundial ou a World Athletics ratificar esse recorde do Kiplimo. Exato, né? Muito estranho, depois de muito tempo, não ser homologado, né? A gente não sabe o que está acontecendo, mas é no mínimo estranho. Claro, teve aquele carro, né? Que ele estava muito próximo ali, meio que um coelho, mas se tivesse algo irregular, né? Já teriam não homologado. Muito estranho. Vamos aguardar. Mas é um recorde que é difícil, né? É um recorde que, assim, não vai ser amanhã que alguém vai bater. É muito absurdo que ele correu naquela meia. Então vamos esperar. Mas, no mínimo, muito estranho não ter sido homologado ainda. Exatamente. Então eu acho que, obviamente, acho que o Kiplimo não vem correr a São Silvestre, que era o assunto que puxou essa outra pauta, mas eu acho que a gente vai ter que aguardar mais um desenrolar desses capítulos aí desse recorde mundial do Kiplimo aí, ver se vai ser homologado, se não vai, e vamos ver o que vai acontecer na sequência. Não sei se tem mais alguma coisa para falar de São Silvestre. Talvez a gente, né, não vai conseguir falar sobre São Silvestre porque não vai ter programa ali até o anúncio da Elite. Mas aí a gente pede que todo mundo fique ligadinho no Corrida do Ar News, que ele com certeza vai divulgar. E do Doidos por Corrida ali também no Instagram, que eles vão divulgar com certeza essas listas da Elite na São Silvestre. É isso aí. Isso aí. Mete bronca aí pro próximo assunto. Eu sei que tinha um assunto aí de alguns dias atrás que você gostaria Isso, de falar, então fique à vontade. eu queria trazer aqui para a galera que nos escuta, porque eu vou ser franco em falar que eu também não era um conhecedor, um vasto conhecedor deste evento, e eu acho que foi um evento que me surpreendeu muito positivamente, tá? Um evento que foi muito legal. Eu recebi um convite há alguns meses, eu recebi um convite da Foco Radical, da qual eu sou influencer, vamos dizer assim, da Foco Radical. Eu tenho um cupom lá, o Paulinho10, então quando for comprar as fotos, usem o Paulinho10, que vocês ajudam a casa aí. Mas a Foco Radical me mandou convite para alguns eventos esse ano, que foram todos muito legais. Teve o Sou do Esporte lá, o Sou do Esporte não, teve o Foco no Esporte, que foi em São Paulo. Agora teve esse evento, que é um evento chamado Sou do Esporte. No Instagram, para quem quiser dar uma olhadinha lá, é @soudoesporte. E esse prêmio, eu fui meio que sem saber muito. Fui convidado, ia ser um evento no Copacabana Palace. Eu falei, pô, não vou perder a oportunidade de estar no Copacabana Palace acompanhando um evento, mas eu vou ser bem honesto que eu não sabia muito bem o que era, o que ia acontecer lá no dia desse evento. E aí, só para o pessoal que não sabe do que eu estou falando também, eu vou ler aqui um pouquinho do que é o Sou do Esporte, tá? É um instituto, então assim, o Instituto Sou do Esporte nasceu em 2015 para transformar o esporte brasileiro por meio da boa governança, da transparência e da responsabilidade social. Fundado pela jornalista Fabiana Bentes, o Instituto surgiu com o propósito de qualificar o ambiente de negócio do esporte para o setor público e privado. E ao longo dos anos, tornou-se a principal plataforma independente e apartidária dedicada à promoção das melhores práticas de gestão no segmento esportivo no Brasil. Em uma década de atuação, o Sou do Esporte consolidou-se como uma referência nacional, liderando iniciativas que conectam governança, desenvolvimento econômico, comunicação estratégica, inclusão social e fortalecimento do ecossistema esportivo. Em nossos marcos estão o Prêmio Sou do Esporte, reconhecido nacionalmente como o Prêmio do Esporte Brasileiro, dedicado a valorizar de forma multissetorial os agentes que desenvolvem o esporte no país. E o PIB do Esporte,
estudo pioneiro que mensura a participação do setor na economia e oferece ao país uma visão inédita do esporte com valor estratégico de desenvolvimento. Nossa atuação integra iniciativas institucionais, eventos, comunicação, estudos econômicos, consultoria estratégica e SDA Brand, uma plataforma dedicada aos negócios com a marca Sou do Esporte. Então, esse evento, eu já tinha comentado sobre o PIB do esporte quando eu tive nesse outro evento da Foco Radical também, o Foco no Esporte, que teve lá em São Paulo, teve uma palestra com a Fabiana. E aí eu comentei na época até que tem umas iniciativas que chamam muito a atenção, que é, por exemplo, um efeito multiplicador de cada R$1 investido no setor privado retornam R$23 para a economia nacional, e no setor e do setor público, R$1 investido retorna quase R$17 para a economia. Então, o PIB do esporte ele é maior que o PIB da cultura, ele representa 1,69% do PIB nacional. Então, assim, gera 3,3 milhões de empregos diretos e indiretos todos os anos no Brasil. Então, assim, é um estudo e é um instituto que tenta abrir os olhos, principalmente da parte pública, do setor público, para o quanto a importância do esporte na economia nacional, né? Então, já contextualizei, acho que bem o que é o evento. E nesse evento houveram premiações, era um evento transmitido, inclusive, pela Band Esportes, então totalmente ao vivo durante todo o período do evento, ele estava ao vivo na Band Esportes, e o grande homenageado da noite foi o Falcão do futsal. Todos os anos eles levam alguém para ser homenageado lá, e essa vez foi o Falcão do futsal, que estava lá, falou com a gente, teve um clipe muito legal com a história do Falcão, família, todo mundo. Foi muito, muito legal mesmo, assim, essa estar ali junto com o Falcão e com tantas estrelas olímpicas que estavam lá. Me chamaram muito a atenção de ter tanta medalha olímpica lá junto, né, durante esse prêmio lá. Foi um evento de gala, tava também, presidente da CBAT, presidente da CBF, então ele inclusive deu um dos prêmios, foi distribuído pelo Samir Chaudi, que é o presidente da CBF. Muita gente premiada, e o mais legal desse esporte, eu não vou falar das categorias todas aqui que foram premiadas, senão vai ficar até amanhã de manhã, mas a galera pode dar uma olhadinha ali no Instagram do Sou do Esporte, quais foram as categorias premiadas, foram todas muito interessantes, com nomes muito legais, e eventos muito legais, gerências muito legais de esporte, e o que nos deixou muito feliz lá na participação, que é um evento chamado Corrida pela Vida, que acontece aqui em Porto Alegre, no qual o meu pai foi um dos idealizadores desse projeto há 30 anos, né, junto com o Instituto do Câncer Infantil. E esse ano a Corrida pela Vida estava concorrendo ao prêmio de melhor evento amador de 2025. E, para nossa surpresa, né, a gente chegou lá, encontrou o pessoal do Instituto e a gente nem sabia que a Corrida pela Vida estava participando do sorteio. Aí, quando chegou lá, falou com o pessoal do Instituto que estava por lá e falou: a gente veio aqui e tal, para a Corrida pela Vida, e sabia que vocês vinham e tal. E a gente acabou com a grata surpresa, né, com a felicidade de que a Corrida pela Vida foi premiada, né, ganhou como evento amador do ano, e isso é muito gratificante, no ano que foi tão interessante para a gente, com muitas premiações, com muitas coisas relevantes, né, para o trabalho, assim, para a questão da empresa, e ter a Corrida pela Vida reconhecida como um evento tão grandioso e tão no Brasil inteiro, assim, né? Um evento que a gente sabe o quanto ajuda pessoas e principalmente, né, crianças e adolescentes com câncer. Então é muito legal ter visto esse prêmio ser entregue. E depois do prêmio lá, de todos os prêmios terem sido entregues, teve um jantar absurdo no Copacabana Palace, que foi muito legal mesmo. Tinha uma bandinha de pagode tocando e foi muito legal. Tinha uma galera aqui do Rio Grande do Sul que falou assim: cara, essa banda tem que levar para tocar lá na chegada da Maratona de Porto Alegre. E eu falei, baita ideia, né? Vou ver ali qual é o Instagram dos caras. Daí eu segui os caras tinham tocado só com a Dua Lipa. Então, acho que não vai tá. para tocar na chegada da maratona. Acho que o cachê deles está um pouco elevado. Os caras têm quase 500 mil de seguidores no Instagram. Inclusive, me chamou a atenção que tinha muita gente aqui no Rio Grande do Sul que seguia eles. Eu realmente não conheço. O nome é Grupo Versão. Eles fazem versão em pagode, samba, de tudo que tu possa imaginar. É tipo um sambô, só que bom. Isso aí. Bom, parabéns, né, pela premiação. E fechando aí com chave de ouro
o ano de 2025, eu acho que, né, também em termos. O próximo episódio, né? Nós vamos fazer aí um pouquinho falando do ano, do nosso ano, né? Como atleta, Paulinho também, do meu ano e o ano dele. Mas já em clima aí, né? De novos objetivos, já pensando no ano que vem. Então, deixo os parabéns também pro pai do Paulinho, pra família, e que o ano que vem seja ainda melhor, né? Eu sei que comecinho do ano ali vocês já têm a TTT, que vai ser bem cedo, né? Esse ano, 17 de Uhum. janeiro. Tô sabendo já. E então é isso, basicamente. Se podem quiser falar mais algo, a gente tá ainda, né, não fechamos 1 hora, mas basicamente o que a gente tinha para falar nesse já falamos. Siga, Eu acho que Paulinho. o Curto tão deprimido agora no final do episódio, ele começou a dar uma deprimida, começou a cair, acho que ele deve ter caído a Cara, pressão. ontem eu fui ver um dos nossos podcasts preferidos. Eu nem sabia que ia Uhum. acabar, cara. E aí, ontem eu comecei a passar, cara. Comecei a passar porque começou uma declaração do um pro outro. Ah, você é o meu melhor amigo. Tarará. E mas eu não assisto esse podcast pra isso, cara. Pra essas lamentações. Começaram a chorar. E choro e não sei o que. Eu não, comecei a passar. Comecei a passar. Vamos. Não, baixou o clima do programa. Eu disse, não. Tá bem nessa, né? Nós já estamos aqui, não, 2025. Eu acho que eu acho que realmente todo mundo foi pego de surpresa com o término do Caixa Preta. Eu ainda acho que pode ser uma grande zoeira dos guri também, né? Pode ser também. A gente sabe que eles são da zoeira e provavelmente daqui a pouco eles voltam em 2026 também, ou não, mas a gente foi pego todo mundo de surpresa. Também não assisti o último episódio porque eu falei, não quero assistir. mas, mas uma coisa importante que a gente não trouxe, que eu acho que é a principal, assunto dos últimos dias aí, pegou todo mundo, acho que meio que de surpresa, é que a Nike, né, fechou na São Paulo City Marathon, né? Então, ela vai ser a marca esportiva oficial da São Paulo City Marathon. Então, acho que bem interessante ver mais uma marca esportiva no segmento aqui, pegando uma prova grande. A São Paulo City Marathon, se não me falha a memória, é a terceira maior maratona do Brasil. E, e eu acho que é bem importante. Acho que quanto mais marcas investirem no esporte, mais marcas investirem em provas aqui do Rio Grande do Sul, como é uma marca gigantesca como é a Nike, que vinha perdendo espaço em grandes maratonas do mundo, né? Perdeu várias maratonas que eles eram marca esportiva oficial nos últimos anos. Várias delas mudaram de mãos, mudaram de marca, foram para New Balance. Então, eu acho que é bem legal ver a Nike se posicionando no Brasil sendo a marca esportiva oficial, né, da maratona da São Paulo City Marathon. Não sei se tu tinha visto já essa notícia, não sei se tu tinha ouvido a repercussão que teve nos últimos dias a questão da Nike estar na São Paulo City Marathon, mas eu acho que é bem interessante, a 10ª edição da prova, então acho que é um que vem para engrandecer ainda mais esse baita evento. Eu corri em 2022, a meia maratona lá, e acho que é um evento muito legal, um evento que cresce bastante, organizado pela Iguana Esportes, grandes parceiros, grandes amigos nossos também, e acho que vem para engrandecer o esporte nacional como um todo, essa participação, essa inclusão da Nike na São Paulo City Marathon. Exato, né? Quem tava patrocinando na última edição foi a ON e a Nike voltando a patrocinar um grande evento. Até eu vi esses tempos um post, né, que a Nike ela vem perdendo um pouco de espaço entre os atletas de alto rendimento. Mas eu acho que isso se deve muito à própria Nike, né? Ela parou de patrocinar ou foi substituída, não sei por quais razões, mas os atletas em geral, né, eles estão sendo patrocinados por outras marcas. A gente tem um grupo hoje no atletismo muito grande, treinando com a ON,
né, que é do espanhol. A gente tem o espanhol do 800 e eu acompanho bastante ele. E eles sempre estão fazendo. Eles, na verdade, a ON tem um treinador e eles, cara, eles giram o mundo treinando, né? Então, a África do Sul, eles ficam lá treinando um tempo. E aí, outros locais, né? O grupo de atletas, que são 10 a 20 homens e mulheres, então treinam juntos e a ON é quem, né, aparentemente banca tudo. A gente tem grupos da Adidas, a gente tem, né, o Alisson dos Santos é da Adidas, a gente vê que tem bastante gente treinando com ele lá. Na cidade dos Estados Unidos, no Alliance também tá lá. Então, isso eu acho que a Nike perdeu muito. A gente não vê mais como era, né? O Oregon Project, que era. Bem, a Nike era a Nike, cara. Era o Mo Farah, o Galen Rupp, e assim como o Donovan Kipchoge. Brazier, né? O Kipchoge, todos os atletas ali no projeto do Salazar, treinando junto, cara. Pegaram os melhores do mundo. E a Nike, eu acho que perdeu um pouco de espaço quanto a isso. Não sei quais razões eles. Hoje, por exemplo, no Brasil, a gente, cara, atleta patrocinado pela Nike, assim. O Paulo André, que tá, né, patrocinado pela Nike, mas a gente vê que é um cunho talvez mais na questão, né, de influencer do que do próprio Influencer. rendimento, embora ele seja, né, um atleta que já ganhou diversas vezes o Troféu Brasil, né, um dos melhores do Brasil nos 100 metros. Mas a gente vê outras marcas, né, fundistas do Brasil, cara, muito fundista do Brasil está sendo patrocinado pela Adidas, né, muitos. E tem ASICS também, né? O Vilela, a Nininha, muitos que são da ASICS há um bom tempo. E a Nike não tem nenhum fundista bom, né? Um meio fundista assim, que a Nike patrocina. Então, por isso que eu acho que até nas grandes maratonas, né? A gente tá vendo outros tênis, né? Quando, maratona de Valência, qual foi o tênis que é do atleta campeão? A gente tá vendo a Nike perder esse espaço por causa disso. Talvez uma opção da Nike de não estar patrocinando, né? Tipo, o El Obiri, pô, ela é da ON. Era da Nike, foi pra ON. Aí a gente tem poucos hoje, o Kipchoge, a gente tem a Kipyegon ainda, né? O Gebrigtsen, que são Nike, mas poucos nomes, né? A gente tá vendo outras marcas aí. A ON, né, com bastante atleta, Adidas, ASICS, no alto rendimento, e a Nike, não sei por qual razão, né, perdendo esse espaço. E a gente espera que, né, com esse movimento aí da São Paulo City Marathon, isso mude um pouquinho, porque a gente vê os influencers, né? Hoje a Nike até tem poucos, né? Mas os influencers pegando um pouco do espaço dos atletas profissionais, o que eu acho que são duas vitrines diferentes, né? O atleta profissional de rendimento, ele influencia uma parcela da população, sim, né? Tendo em vista o motivo, desculpa, de né, de a pessoa querer saber qual tênis o melhor atleta usa. E o influencer influencia, né, outras pessoas, que é aquela massa, né, de pessoas que às vezes estão perdidas entrando no esporte e buscando informações. E eu acho que a gente vê hoje um concorrendo com o outro que não deveria ser assim. Mas as marcas ainda não enxergam muito o potencial dos atletas de alto rendimento, né? E citando o exemplo aqui da Núbia, né, que é uma atleta patrocinada pela ASICS, eu tenho certeza, né, que muita gente quer saber o tênis que ela usa. O Vilela, que ganhou a maratona de Curitiba, agora bateu o recorde. Muita gente quer saber, né? Procura qual tênis ele correu, bateu o recorde. E isso, sem dúvida nenhuma, influencia muita gente, mas assim, de um modo mais silencioso, né? De modo que a pessoa vai lá, às vezes no Instagram dele, olha vídeo e tal, e vai comprar aquele tênis ali para treinar, né? Porque eu também, né, como atleta, muita gente me pergunta às vezes, qual o melhor tênis, qual marca que você prefere e tal, que depois no próximo episódio a gente pode falar um pouco sobre os melhores tênis de 2025 a nossa visão, mas acho que é muito importante as marcas estarem atentas aí também aos atletas profissionais, o que lá fora acontece muito, né? A gente e lá fora, assim, do nosso lado aqui, cara, Argentina, Chile, quase todos os atletas profissionais, assim, de seleção Não é. brasileira são patrocinados pelas marcas, sabe? É Adidas, é Nike, é ASICS, e só o Brasil que ainda carece, né, de as marcas acreditarem mesmo nos atletas e no potencial. Né? Aqui, Argentina, Chile, a gente nem se fala Europa, todos os atletas quase que
tem um destaque, são patrocinados por alguma marca lá. Tem Roca mais nos Estados Unidos, mas tem outras marcas na Europa também. Tem uma que patrocina a seleção da A Espanha, própria Decathlon. a própria Decathlon, né? Então, existe esse movimento que ainda carece no Brasil. A gente espera que vá mudando agora com essa popularização da corrida de rua, né, que vem crescendo exponencialmente. Todo mundo. Eu tava vendo hoje, cara. Olha, a pessoa começa a correr e ela tira um print do Strava e, e posta. Hoje eu vi um cara aqui de Passo Fundo que ele disse: a primeira semana correndo, ele já tirou o printzinho do Strava e já botou na tela. Então, é um boom muito grande da corrida e a gente espera que esse seja aproveitado aí com consequências benéficas também, né, para os atletas profissionais, para os eventos, tudo. Porque todo mundo pode ganhar com esse aumento das pessoas participando das corridas. Exatamente, eu acho que tu trouxe com uma clareza impressionante essa questão aí da falta, né, que a gente tem no Brasil com relação a marcas esportivas visando atletas de elite. Eu acho que falta alguém arriscar de fato e falar assim, cara, vamos arriscar, vamos ver o que isso vai dar, sabe? Porque tu falando no Oregon Project, né, da Nike, e tem também, não, acho que não tem mais, a gente vê pouco falar também, que era o Bowerman Track Club também, que tinha, né, que era um outro centro de treinamento da Nike, que não era envolvido com os escândalos que o Oregon Project acabou sendo envolvido, de doping e tal, mas sempre teve esse Bowerman Track Club também, que era um clube muito forte, muito atleta bom, treinava lá. E realmente eu acho que tem umas questões importantes até da própria mídia dos Estados Unidos que traz muito isso. Tipo, fulano assinou com tal marca, fulano foi retirado de tal marca, fulano saiu de tal marca, fulano virou profissional e agora tá por tal marca. E eu acho que a mídia brasileira também não fala muito, né, sobre essas questões, sobre para onde o atleta vai, para onde o atleta foi, por que o atleta saiu de tal marca, por que ele está correndo com outra marca. Eu acho que isso seria importante se isso acontecesse. E falando sobre isso, sobre atletas que migram, sobre atletas em geral, eu queria trazer um dado aqui que eu fiquei assustado, é um dado de algumas semanas já, mas talvez ele tenha até aumentado já um pouco, mas eu fiquei assustado quando eu vi esse dado e talvez reflita também esse pouco investimento daqui a pouco das marcas esportivas em atletas de alto rendimento, de alta performance no Brasil, vai traduzir um pouco esse dado que eu vou trazer. Eu queria a tua opinião desse dado que é um pouco polêmico, que é o seguinte: nos Estados Unidos, tá, que é um país, né, que a gente sabe que é um país desenvolvido, que é um país que tem muito atleta de alto rendimento, muito atleta universitário, muita gente que vem, né, para correr, que começa a correr provas, que começa a participar de eventos, talvez não sejam tão bons quanto os grandes nomes, né, do país. Tem muito amador que corre rápido, muita gente que corre bem nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, e eu vou dizer por quê. Nos Estados Unidos, eles fazem, além do atleta ter o índice para participar da Olimpíada, ele precisa participar de um trial, que é uma seletiva americana, onde eles decidem e só os 3 primeiros naquela competição vão participar dos Jogos Olímpicos. Não importa se tu tem um tempo melhor que o teu coleguinha, se tu perdeu para ele no trials, azar é teu, é ele quem vai para a Olimpíada. Então, assim, eu acho que isso é um método muito legal de se fazer também, quando se tem uma grande oferta. E aí vamos traduzir um pouquinho disso que eu estou dizendo nesse sentido aqui. Nos Estados Unidos, para tu poder participar do trials que vai acontecer para a Olimpíada de 2028, tu precisa ter abaixo de 2 horas 16 minutos 00 no masculino e de 2 horas 37 minutos 00 no feminino para participar do trials. Essa é a marca mínima exigida para que possa haver, né, tu possa ingressar nessa competição. E teve uma matéria que saiu da Citius Mag que diz: 52 homens correm abaixo da marca mínima para o trials qualificatório da Olimpíada de 2018. Então, assim, foram 52 homens americanos correram abaixo de 2:16 na maratona da California International Marathon. Foi
nessa prova que aconteceu, que correram esses 52 caras, correram abaixo do índice mínimo para participar do Trials. Sabe quantas mulheres correram abaixo de 2h37 nessa mesma prova, mas correram abaixo de 2h37, que tem essa marca mínima para ingressar no Trials americano? 55 mulheres correram abaixo dessa marca mínima para ingressar no Trials americano. E agora eu te faço uma pergunta. Tu sabe de cabeça quantos homens e quantas mulheres no Brasil tem abaixo de 2h16, 2h37? 2h37, uma só, né? Mulher, 2h16. só uma? 2h16, vamos botar aí. Eu chutaria 5 atletas. Exatamente, 5 atletas: Jonatas Cruz, Paulo Roberto de Almeida Paula, Ederson Vilela, Wendel Jerônimo de Souza e José Márcio Leão da Silva. Isso mostra aquilo que a gente sempre fala, né? Que a quantidade te traz a qualidade, porque nós não temos atletas de alto nível, nós temos sim atletas de alto nível, mas nós não temos uma grande quantidade de atletas de alto nível no Brasil, o que faria com que o nível aumentasse cada vez mais, aumentasse, né, o nível. Então, tu imagina a proporção de 55 mulheres para uma dos Estados Unidos para cá, e de 52 homens para 5 com essas marcas mínimas em 2025. Então é triste, é decepcionante assim, tu trabalhar com esporte de alto rendimento, gostar do esporte de alto rendimento e ter tão poucos atletas, né, tendo. E aí, de novo, não é uma crítica aos atletas, é uma crítica ao sistema, a todo o sistema, seja ele o sistema público, o sistema privado, a falta de apoio, a falta de incentivo. É triste para o esporte como um todo. Os atletas que estão lá correndo 12h18, 12h19, 12h20, 12h30, cara, muitos parabéns demais para vocês são incríveis, mas a gente não tem essa representatividade no alto rendimento que outros países têm, e é por isso que o nosso nível não consegue deslanchar. Todo ano alguém faz um PB, todo ano aparece alguém, né, correndo bem, mas o nosso número geral assim é muito fraco, é muito ruim em relação a países desenvolvidos, né, como os Estados Unidos, que é a maior potência olímpica junto com a China. Exato, né? E isso tem duas consequências, ao meu ver, né? Primeiro é a carência, né, de ídolos, que a gente fica sem pessoas surgindo, e hoje eu vejo muito que não tem uma renovação, principalmente no fundo brasileiro, tá? A gente não vê ninguém, né? As pessoas que nos escutam talvez não tenham esse conhecimento, a gente está sempre na pista, nos campeonatos brasileiros, mas a gente não tem uma renovação de atletas aí dos 5.000 e 10.000 metros, tá? São raríssimos os casos de atletas jovens que estão surgindo e que a gente vê um potencial de ser um novo Marilson, de ser um novo Ronaldo da Costa. Tá muito pequeno esse número. Não sei se os atletas hoje optam por outras modalidades, por outras distâncias também, mas dos 5 e 10 mil metros a gente não vê nenhuma renovação, nada, zero. Quando eu falo renovação, é não pessoas praticando, né, mas pessoas que venham se destacando aí a nível nacional e internacional. E o segundo ponto que acontece, e que eu sinto na pele, cara, às vezes esses atletas, por exemplo, só temos 5 atletas correndo abaixo de 2h15. 5. É um próprio relaxamento, né? E relaxamento, eu não estou depreciando ninguém, mas é a questão de acomodação. A pessoa sabe que tem 5. Tu vai entrar numa maratona no Brasil, se esses 5 correrem é uma coisa, mas esses 5, às vezes, um vai estar inscrito, 2 vão estar inscritos. E aí só vai ter um africano, outro africano ali que você pode perder. Então, isso automaticamente, né, acomoda o atleta a, às vezes, não buscar, né, melhores marcas, melhores condições, melhores resultados, e acaba que nos Estados Unidos isso é muito diferente, né? No momento que tem 52 atletas abaixo de uma marca X, cara, esse atleta não pode vacilar nunca, ele tem que estar sempre bem, sempre treinando bem, sempre investindo na carreira dele, sempre tentando treinar da melhor forma possível, porque ele sabe que se
mesmo ele sendo o melhor, se ele vacilar, cara, ele pode perder a qualquer momento. E no Brasil a gente vê essa carência, né? São poucos atletas, às vezes, que podem te vencer. Não tem atletas novos surgindo. E os atletas, às vezes, até eu conversei uma vez com um atleta, que ele já ganhou o Troféu Brasil 7, 8 vezes, já tá um pouquinho veterano. Ele falou, cara, enquanto não tiver uma moçada, uma juventude vindo aqui e ganhando o Troféu Brasil, eu vou continuar. E vou levando, vou até meus 40, 45. Enquanto eu estiver me dando o Troféu Brasil, eu vou ir. E é isso, sabe? Talvez se esse cara tivesse uma juventude, outros atletas ali na cola dele, até ele estaria melhor, né? Treinando mais forte, competindo melhor e já pensando, né? Em tá sempre melhorando. Enquanto isso não acontece, ele falou, ah, cara, vou levando, já, né? Talvez passou já meu ápice, mas eu vou levando minha carreira enquanto não surgem outros talentos. Isso é um problema que a gente vê no Brasil e que já passou milhões de pessoas querendo melhorar isso. A gente já teve Olimpíada no Brasil, que ia ter um legado olímpico, não teve P nenhum, tá? Não teve legado, não teve assim uma consequência de dizer, ah, viramos uma nação olímpica. Não tivemos. Acabou a Olimpíada, muitas instalações lá abandonadas, muita coisa não foi aproveitada. E é triste porque é uma cultura nossa, né? A gente foca muito no futebol e aí outros esportes acabam sendo esquecidos e aí são lembrados só de 4 em 4 anos da Olimpíada, quando a galera lembra de torcer, de acompanhar os atletas, de cobrar muitas vezes, e eu acho que de modo errado, porque não conhece o que o atleta passou até chegar numa Olimpíada e tal, e aí a maioria dos atletas do Brasil, o sonho dele é chegar numa Olimpíada. É óbvio que quando você chega numa Olimpíada, você quer dar o seu melhor e buscar, né? Mas é muito difícil, né? Muitas vezes a gente chegar numa Olimpíada e buscar uma medalha frente a outros atletas que têm muito mais investimento, que têm melhores condições. A gente tem que ter um cuidado muito grande agora, já entrando nesse ponto, de alguns atletas brasileiros que tentam se aproveitar, né, dessa questão de Olimpíada. Até ontem eu vi um post de um atleta e dizendo assim, em busca da medalha olímpica, acompanhe minha rotina em busca da medalha olímpica. Cara, me desculpa, mas o atleta às vezes não ganha nem o campeonato nacional nosso aqui do Brasil e fala que vai ganhar uma medalha olímpica. É um negócio muito distante. Acho que a gente tem que ter a gente tem que sonhar sim, mas tem que ter um pé no chão também, de saber o nosso limite, sabe? Então tem que ter esse cuidado, às vezes, de atletas que tentam se vender assim como, vou ir para a Olimpíada de Los Angeles. Bom, mas quanto falta? Talvez, às vezes, o amador tem que dar uma pesquisada. Tá, mas quanto que falta para esse cara ir para a Olimpíada de Los Angeles? Nossa, falta às vezes, vamos supor, uns 5 mil, falta 1 minuto. Cara, não vai. É difícil, sabe? Tem que evoluir muito nesse tempo. Assim. Então tem que ter também essa clareza aí de os próprios atletas, sabe? Ter um pouco de noção e não tentar vender algo que é muito improvável que aconteça. Só para finalizar, acabou que o assunto acabou rendendo, mas só para finalizar aqui, esses resultados que eu falei, eu me confundi quando eu disse que era no ano de 2025. Realmente esses resultados, essas 52 homens e 55 mulheres, eles correram essas marcas apenas na California International Marathon. Foi em uma prova, não foi no ano, foi em uma prova as pessoas que correram, as 52 e 55 pessoas correram abaixo das marcas mínimas, foi em uma prova. E a gente tem no ranking nacional 5 homens abaixo de 2,16 e uma mulher abaixo de 2,37. Então, realmente é complexo, realmente é uma coisa muito difícil. A gente está muito atrás, a gente está muito distante. Mas é isso, vamos seguir aqui lutando pelo atletismo nacional e nos despedimos desse 49º episódio e aguardamos vocês na semana que vem, daí sim na terça-feira, para estarem com a gente aí no último episódio do ano e quando a gente voltar, vocês saberão, tá bom? Abraço a todo mundo, até semana que vem. Valeu, Ter.